Olá, começa agora o Coletiva. Durante uma partida de futebol, lances polêmicos são comuns. Anulação de gols, marcação de impedimentos, pênaltis, faltas, cartões e no final, tudo fica por conta do árbitro do jogo. Por que ele é sempre o culpado? Como fazer para diminuir os erros de arbitragem? O uso da tecnologia resolveria o problema? É disso que vamos tratar a partir de agora. Para falar sobre o tema, o Coletiva recebe hoje o professor de Educação Física, Eric Piccoli. Ele já trabalhou com arbitragem em campeonatos de várzea e em torneios universitários. Tudo bem, Eric? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela presença, Eric. Eu que agradeço. Para esta coletiva, também temos conosco os estudantes de jornalismo da Universidade São Judas Tadeu. Leandro Medeiros, Luan Araújo, Camilo Vitória, Thomas Chiquida, Ramon Raleandro e Daniel Macedo. Bom, Eric, para a gente começar, queria que você fizesse uma avaliação de como está a arbitragem do futebol brasileiro. Eu acho que com o decorrer dos anos aí, a gente vem percebendo que parece que a situação vem piorando cada vez mais, né? A gente vê cada vez mais erros, cada vez mais situações embaraçosas, cada vez mais discussões, né, na área da arbitragem. E isso envolve muitas coisas, né? Eu acho que a situação do árbitro hoje no nosso país está uma situaçãozinha meio complicada, né? Eu costumo falar que árbitro é uma profissão ingrata, porque recebe xingo de todo lado, né? Se ele apita o jogo direitinho, ele não fez mais do que a obrigação. Se ele tem um erro, todo mundo já o crucifica, ou já fala mal, já critica. Então, a situação hoje é complicada. O jogador de futebol, ele ficou mal acostumado em reclamar com o árbitro, na sua opinião? Tudo, qualquer coisinha, o jogador vai lá e xinga o árbitro, chama a atenção do árbitro. O que você acha? Eu acho que hoje os jogadores faltam muito com respeito com o árbitro, sim. A gente vê as situações que os jogadores chegam para falar com o árbitro, né? Cola o rosto no árbitro, fala palavras agressivas, só falta, às vezes, bater no árbitro, né? E antigamente a gente não se via isso. Quando a gente assistia jogos, você pegar jogos de 20 anos atrás, tinha polêmica, tinha erros, mas você percebia que os jogadores tinham mais respeito pelo árbitro, né? E eu acho que isso hoje vem diminuindo, sim, com o passar dos anos, vem diminuindo. Que nos campeonatos europeus, a realidade é um pouco diferente dos campeonatos brasileiros, tanto da questão da arbitragem, quanto da questão do trato do jogador com o árbitro. Parece que lá o trato é mais respeitoso, o trato é mais normal, o trato é mais profissional. A que se deve isso? Olha, eu acho que é mesmo pela cultura, né? Se você for analisar direitinho, você vai perceber que mesmo os torcedores já têm uma postura diferente. Você vê, se nós tivéssemos estádios aqui, como tem lá, você acha que seria a mesma coisa? Com certeza não. Você vê que lá tudo não tem grade para nada. O jogador fica ali, o torcedor, na verdade, né, fica ali exposto ao campo. Qualquer momento, se ele quiser pular ali e entrar no campo, ele pula. Então, assim, você vê que é da cultura do povo europeu ter mais respeito, né? Eles levam o futebol ali, eu acho que muito mais a sério do que a gente aqui. O próprio jogador, ele tem muito mais respeito pelos próprios colegas, né? Pelos outros jogadores e pelo árbitro. Eric, antigamente o assistente, hoje em dia, na verdade, o assistente, ele é assistente, o árbitro, ele é árbitro. Mas Exato. Antigamente, todos faziam todas as funções. É melhor agora que cada um faz a sua ou era melhor antigamente que todo mundo fazia todas as funções? Eu acho que no formato que está hoje, se a gente adequar a alguns ajustes, fica melhor. Porque antigamente, por exemplo, o cara estava lá do outro lado, ele apitava uma coisa, mas o juiz que estava no centro do campo interpretava outra. Então tem que ter uma autoridade fixa, tem que ter um juiz fixo ali e a opinião dele é a que tem que valer. Os outros têm que ficar de assistente mesmo. Se eles verem alguma coisa, falar, ó, árbitro, tem uma posição ilegal que a bola saiu, pode dar escanteio. E aí ele toma a decisão, aponta para escanteio e fala a decisão dele, né? Esse negócio de cada um ter autoridade para apitar o que vê, eu acho que bagunça. Eu acho que hoje, se a gente ajustar um pouquinho melhor as coisas, vai ficar bom. E a sua opinião sobre os assistentes atrás do gol? Você acha que ajuda o árbitro também durante a partida?
Com certeza ajuda. Eu acho que quanto mais pessoas olhando, analisando o jogo, é melhor. Existem casos que você está ali determinado direção, olhando para a direção da bola, se atravessa um jogador na tua frente, tampando o seu campo de visão, e exatamente naquele momento a bola sai, o que você vai fazer? Não tem como você tomar uma decisão, não é verdade? Então, a pessoa que está lá auxiliando, ela vai estar vendo esse lance com mais precisão, tá certo? Então, com certeza é válido, sim. E a anulação dos jogos, no caso, em 2005, que teve a máfia do apito, né? No caso, Edilson Pereira de Carvalho. Na sua opinião, foi correto a anulação dos 11 jogos? Olha, aquele caso ali foi um caso bem polêmico, né? Foi analisado, foi investigado e viu-se que realmente, como o nome já disse, né? Foi realmente uma máfia, né? O Edilson, ele ganhava cerca de 10 a 15 mil reais por jogo para manipular o jogo. E isso bagunçou com o campeonato inteiro, né? A CBF resolveu fazer os jogos todos novamente. Teve times que foram beneficiados, outros foram prejudicados. Então, assim, ele faltou com profissionalismo. Tanto que depois, né, em setembro, ele acabou sendo exonerado do cargo dele, né, expulso da arbitragem brasileira. E eu acho que a decisão foi correta, sim. Eric, quando o árbitro ele entra numa partida, que é um clássico, ou quando tem um time muito grande, o árbitro sente a pressão, ele entra sentindo a pressão que o jogo é diferenciado? Olha, eu acho que sim, com certeza, porque imagina, né, que nem aconteceu no jogo de Palmeiras Internacional. Ali, a decisão dele acarretou muita coisa, né? Então, o cara já entra ali naquele jogo com uma tensão tão grande, eu imagino eu, porque se ele fizer qualquer coisa errada, ele vai estar se crucificando, né? Ele vai estar prejudicando a carreira dele, vai estar influenciando milhões de pessoas a ir contra ele, xingando ele, a mãe dele, todos os parentes e ancestrais dele. Então é uma situação complicada. O cara tem que estar bem centrado, tem que estar bem tranquilo naquilo que ele está fazendo, ter uma postura firme, ter uma postura forte e atenção a todo momento. Cada erro ganha uma dimensão maior? Ah, com certeza. Num clássico, num jogo de proporção como essa, uma coisinha se torna muito grande, entendeu? Então, ele tem que evitar ao máximo ter qualquer tipo de erro. Eric, ainda falando do Palmeiras, recentemente o time ele se viu em meio a uma polêmica de arbitragem, né, que foi em relação ao gol de mão do Barcos, que inclusive foi para o STJD e não acabou ganhando a causa, né? Como que você viu essa situação do Palmeiras tentando anular um jogo que, em tese, foi assertiva, né, a posição do árbitro? O árbitro, mesmo quando ele acerta, ele acaba errando? A situação é difícil, né? Eu vou falar minha visão geral. Bom, nesse jogo, eles deram a entender que quem interferiu no jogo foi o delegado. O delegado viu o replay, um dos monitores dos jornalistas, avisou o quarto árbitro e o quarto árbitro avisou o árbitro principal do jogo, né? Então, o Palmeiras questionou isso por quê? Porque o delegado não faz parte da equipe de arbitragem, né? Ele é um delegado, ele está fora da equipe, então ele não podia ter tomado qualquer interferência. Então foram isso que eles alegaram, que o delegado, né, interferiu na decisão do juiz. E o STJD tomou a decisão, acho que se eu não me engano foram 9 votos a 0, né? E infelizmente, ou felizmente, né, o Palmeiras não conseguiu. Eu acho assim que o gol, com certeza, todo mundo viu, foi de mão, né? O gol foi ilegal. Eles não estavam questionando o fato do gol ter sido ilegal, eles estavam questionando que teve uma decisão, uma interferência de fora da arbitragem. Então, essa que foi a polêmica, né? Que árbitro nenhum pode estar usando de tecnologia para tomar a sua decisão. A decisão dele tem que ser ali dentro do campo. Ô Eric, essa polêmica toda foi porque o árbitro ele não viu
a possível irregularidade. Exato. Por que que os árbitros eles cometem tantos erros nas partidas? Por exemplo, eles não veem uma bola que saiu, eles não veem uma falta, eles não veem um gol de mão. O que falta para o árbitro errar menos nas partidas? Então, olha, minha opinião é o seguinte, não defendendo, né, todos os árbitros, mas a gente tem que relevar tudo. Ele é um ser humano. Todo ser humano está propenso a erro, né? Ninguém é perfeito. Então, ele como profissional, lógico, ele tem que fazer tudo o que for possível ao alcance dele para não errar. Porque a profissão dele depende de ele não errar. É ele que vai estar decidindo o jogo ali, a partida. Tudo está na mão dele. Tá certo? Então, a postura que o árbitro tem que ter tem que ser uma postura decisiva, de estar sempre ali focado inteiramente na bola, inteiramente no jogo, nas regras. São muitas coisas que passam na cabeça do árbitro no meio do jogo. Ele tem que se lembrar de cada detalhe, de cada regra, entendeu? E aplicar aquilo instantaneamente na partida. Então, é por isso que eu falo, novamente, é uma profissão ingrata, porque qualquer momento, se ele fizer um errinho, ele vai ser crucificado, ele vai ser questionado, ele vai ser, sabe, xingado. E, como eu te falei, às vezes ele está em determinado lugar ali, às vezes parece que ele está na melhor posição para ver o lance, mas um braço que entra na frente do campo de visão dele, ele não enxerga. E aí, o que ele vai fazer? Ele é um ser humano, ele não tem poder de raio-x para atravessar o braço ou a pessoa que está na frente dele para enxergar o que aconteceu no lance. Eric, a arbitragem brasileira ela tem bons profissionais, na sua opinião? Ah, com certeza. Tem inúmeros bons profissionais, né? Eu acho só que a CBF tinha que valorizar mais essas pessoas. Tinham que dar mais assistência, tinham que dar mais cursos. Não estou dizendo que eles não dão, né? Que a gente sabe que tem, tudo isso tem. Mas preparar ele melhor, principalmente psicologicamente, quando for participar de um jogo, como vocês falaram, um jogo decisivo, um jogo de uma torcida grande, um jogo que vai ter muita influência, né, na vida das pessoas. Tá certo, Eric. O Coletiva vai para um rápido intervalo e na volta, muito mais sobre os erros na arbitragem do futebol. Não saia daí que a pausa é rapidinha. Até já. Nós estamos de volta com Coletiva, que hoje fala sobre os erros da arbitragem no futebol. Recebemos em nosso estúdio o professor de Educação Física, Eric Piccoli, que já foi árbitro em campeonatos de várzea e em torneios universitários. Eric, para a gente continuar esse nosso bate-papo, o que fazer então para melhorar a arbitragem do futebol brasileiro? Acho que tem que ser uma série de coisas, né? Um conjunto de coisas. Acho que tem que partir não só daqui no Brasil, mas tem que partir lá da FIFA, né? Eles têm que vir com algum plano, com alguma solução, alguma coisa. E aí dividir para as confederações no mundo inteiro, né? Precisa ter mais recursos, precisa ter mais cursos, precisa ter reciclagens. Eu sou a favor, sim, do uso da tecnologia para estar auxiliando a arbitragem, né? Então, é uma postura que tem que vir lá de cima. Eles precisam resolver. Porque a polêmica não é só aqui no Brasil, né? Existem erros de arbitragem pelo mundo inteiro. Eric, você disse que é a favor da tecnologia. Queria saber o que você acha do uso de chip na bola e se tem alguma outra tecnologia que pode ser agregada ao futebol. Então, essa ideia do chip na bola já não é desde hoje, é antiga, né? Pensaram-se nisso na intenção de ajudar na decisão se a bola ultrapassou a linha ou não, né? Se saiu, foi escanteio ou não, ou se entrou dentro do gol ou não.
O chip usaria, acho que mais nesse sentido, quando foi usada essa ideia. Eu acho que tudo que for para favorecer e auxiliar o árbitro é útil sim, né? Por exemplo, essa semana, como que a gente sabe que o chip pode ser útil? Porque essa semana mesmo eu vi a reportagem que estão colocando microchips nos uniformes de alunos da rede pública mesmo, para saber se eles estão frequentando a aula mesmo, se eles estão indo para a escola ou se estão matando aula. Então, eles estão fazendo a presença do aluno através de um microchip. Então, se funciona até dentro de um uniforme para um colégio público, uma coisa mais simples, com certeza vai ajudar no esporte também, né? Mas eu acho que só o chip também não adiantaria muita coisa. Teria que sim ter outros recursos, né? Vocês vê, a cobertura aqui da última Copa, utilizou-se muito daquela câmera que fica em cima do campo, que ela ficava se movendo em várias direções, não sei se vocês viam, e eles tinham aquela imagem de cima. Pô, aquilo ali é um recurso e tanto, por que não utiliza aquilo a favor do árbitro? Entendeu? Então, vai deles bolarem alguma coisa que, assim, que não interfira muito também, mas que auxilie o árbitro, né? Então, eu acho que é válido sim. Eric, em entrevista recente, o ex-técnico da seleção brasileira, o Dunga, fez uma reclamação informal, assim, sobre o árbitro do jogo Brasil e Holanda, nas quartas de final da Copa de 2010, que o Brasil saiu eliminado, Sim. sobre o suposto uso de tecnologia vindo do delegado do jogo, de uma força externa, para o juiz do jogo, que era um japonês. Esses casos velados de uso de tecnologia no principal torneio da FIFA, no principal torneio de futebol do mundo. E mesmo assim a gente vê no pessoal da FIFA certo ceticismo em relação ao uso de tecnologia. O próprio José Blatter já falou que o uso de tecnologia acaba com a graça do futebol, a graça entre aspas. Como você vê esse cenário da FIFA meio contraditório? Olha, é uma situação bem complicada, porque é assim, a tecnologia vai evoluindo, né? Você vê que tem cada vez mais câmeras dentro do campo, pegando cada detalhe, cada passe, cada toque, pegando todos os detalhes do jogo que antigamente não tinha, né? Então, assim, eu acho que a FIFA deve de tomar uma postura a favor da arbitragem, porque a polêmica sempre fica nas costas deles, né? Que nem você deu esses exemplos aí. Foi mostrado no monitor, ele viu e depois que ele tomou a decisão. Então, assim, sabe-se que isso ajuda. Só que eles têm medo de acontecer o quê? Acho, né? Acho que eles têm medo de acabar perdendo o controle, de todas as decisões serem tomadas através da tecnologia e tirar o poder do árbitro. Eu penso que é por isso que eles ainda estão nessa indecisão. Mas eu acho que eles tinham que tomar uma postura assim, como eu já falei, uma coisa que fosse maleável, né? Que não tirasse a autoridade do árbitro, mas que fosse a favor dele no auxílio das decisões. Eric, então seria por medo de perder o controle que a CBF ou até a FIFA acaba demorando por instalar, por exemplo, o caso do spray que marca o campo ou a comunicação simultânea entre o juiz e os árbitros. É um medo de perder o controle da presença física do... Eu creio que sim, porque se você for analisar, não tem o porquê não usar. Não tem por que usar, entendeu? Então, na minha opinião, eu creio que é medo de perder o controle, sim. Acho que é isso. Será que não fica chato, Eric? Do nada o jogo tá correndo ali, houve um lance polêmico, o pessoal vai lá, para tudo e vamos ver se foi ou não foi pênalti. Será que não perde o encanto pro torcedor? O torcedor vai ficar toda hora tendo que esperar, ver o que aconteceu, não deixar algo natural. É uma situação complicada. Eu penso o seguinte, que aquilo que eu falei, a gente não deve tirar toda a autoridade do juiz, com certeza, senão vai perder a graça, né? Tipo, o juiz toma uma decisão, aí o pessoal vai lá e vê que a decisão do juiz está errada. Eu acho que assim, tem que ser em casos em que a polêmica ali, o que ocasionou no jogo, seja uma coisa assim que vai interferir num resultado. Por exemplo, vamos dar o exemplo lá da França Itália. e... Não, se eu não me engano, era a Irlanda. Nas eliminatórias para a Copa de 2010. Gol de mão do Galáctico. Thierry Henry dominou a bola
com o braço, mas ajeitou legal mesmo a bola no braço e tocou pro companheiro dele, se eu não me engano, acho que era o Galas, que fez o gol. E eles só se classificaram, isso foi um jogo de repescagem, eles só se classificaram por causa disso, né? E a Irlanda não pôde participar da Copa do Mundo. Então, assim, foi uma coisa muito séria, ao meu ver, foi muito sério, porque tirou uma seleção que já estava dentro, né? Uma oportunidade única, participar de uma Copa do Mundo, né? Por um erro em qual o juiz não viu. Então, acho que nesse caso, se tivesse uma interferência, seria justa. Então, a gente tem que relevar de caso para caso. Por isso que tem que achar um meio termo na situação. Nesse caso, uma ideia, então, seria... Um tempo atrás houve um amistoso entre jogadores de férias, né, no final do ano. Foi a Copa Inovação, que era esse amistoso com algumas ideias. Por exemplo, cartão azul, deixar 10 minutos fora, substituição ilimitada. E nesse amistoso a ideia era o replay. Cada equipe poderia ter direito a um replay em cada tempo. E a equipe escolhia. Essa, por exemplo, era uma boa ideia para ser praticada? Eu acho que sim. É aquela ideia que eu falei do tênis, né? No tênis já se usa isso. Implementaram, colocaram e deu certo. Tem funcionando. E eu acho que não tira a autoridade do juiz, desde que esteja um meio termo. Não seja uma coisa que toda hora o jogador fala, eu quero ver o replay, eu quero ver o replay, eu quero ver isso daí. Não, tem que limitar, tem que ter um limite para tudo. Eric, o juiz do futebol, dentro de campo, ele está à mercê de todo e qualquer tipo de erro, né? Quase que rotineiramente, em todos os jogos, ele tem a mãe dele aclamada, né, pelos torcedores. Né? O porquê que um juiz resolve virar juiz de futebol? Olha, cara, sinceramente, eu não sei. Os jogos que eu apitava, sempre que eu apitei, realmente foi mais por uma questão assim financeira, né? Você ter ali um dinheirinho, falar, R$150 para você apitar um jogo, vou lá, com certeza, né? Tenho conhecimento do assunto, tenho conhecimento das regras, por que não? Mas, sinceramente, é uma Talvez profissão... ele não se deu bem com a bola nos pés, ele quis compensar de algum jeito. Pode ser, né? É aquela famosa história, se você não vai bem para a linha, para onde você vai? Você vai para o gol. Vai ver, ele não se deu bem nem no gol, nem na linha, já foi ser juiz. Pelo menos ele está participando do jogo de alguma maneira. Né? Eric, como que você vê a profissionalização do árbitro? Assim, o reconhecimento da profissão árbitro de futebol. Na Inglaterra já existe, né? O árbitro lá, ele tem um contrato com a Premier League por 2 anos, ele é remunerado e se ocorre erros nas partidas, ele vai sendo rebaixado de categoria. Deu certo no quesito de que o jogo, quem assiste o campeonato inglês, vê que o jogo ele é mais corrido, tem menos faltas e menos cartões. Como você vê essa questão? Seria interessante, seria uma solução que melhoraria e muito a categoria? Olha, eu penso o seguinte, a partir do momento que você profissionaliza o árbitro, aquilo ali vai ser a vida dele. Então ele vai se dedicar àquilo, porque a intenção dele, como você falou, é não ter erro nenhum. Porque quanto mais perfeito ele for na partida, mais jogos ele vai ter à disposição dele para ele apitar, né? Mas a nossa realidade, infelizmente, é outra. O árbitro apita um jogo hoje, ele é pago por jogo. E aí vai dele correr atrás, buscar, fazer um curso, fazer uma reciclagem, buscar outros meios para ele estar melhorando o seu trabalho. Por quê? Porque ele só é pago por jogo, né? Então, eu sou sim a favor sim da profissionalização do árbitro, porque eu acho que ele vai se dedicar mais àquilo, né? Ele vai estudar mais, ele vai buscar mais, porque ele vai querer sempre fazer o melhor para estar sempre apitando o jogo. Bom, Eric, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, o que causa mais polêmica na sua opinião? Um cartão vermelho dado de forma incorreta ou um gol irregular? Olha, eu acho que ambos têm seu peso, né? Os dois, de alguma forma, vai prejudicar uma das equipes. Mas eu acho que o que tem mais peso nessa comparação, com certeza, é o gol, né? Porque o gol é que decide a partida. Se está 1-1 a partida, vence ali um campeonato, ou o que for, o time que marcar o gol e é validado um gol de forma incorreta, vai interferir e vai interferir muito, né? Então, acho que o gol tem mais peso do que o cartão vermelho.
Tá certo. Obrigado, Eric. Nosso programa vai ficando por aqui. Obrigado pela participação. Ok, eu que agradeço e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também aos nossos participantes aqui, os jornalistas e estudantes da São Judas. O Coletiva de hoje falou sobre os erros na arbitragem do futebol com o professor de Educação Física e ex-árbitro Eric Piccoli. Muito obrigado pela audiência e siga com a programação do canal Universitário. Grande abraço a todos e até a próxima.